Olá a todos. Eu gostaria de agradecer em nome da BHH a presença de todos. Gostaria ainda de agradecer o apoio da Dr. Red nesse evento e começo agora apresentando a vocês. Nós vamos falar sobre as síndromes mielodisplásticas, realidade e novas perspectivas. Para isso, nós contamos com a presença, além de mim, sou Silvia Magalhães, da Universidade Federal do Ceará, com a professora Elvira Pereira Veloso, da USP, e do Laboratório Clínico do Hospital Albert Einstein, e do professor Ronald Feitosa, também da Universidade Federal do Ceará. Eu gostaria de solicitar a vocês que usassem o chat para fazer as perguntas, e nós vamos, então, ao final das falas, abrir para discussão. Bom, então, esse é a nossa programação para hoje. Nós vamos falar sobre rapidamente, a jornada do paciente hematológico, vamos apresentar um caso clínico e vamos, então, discutir quem são os candidatos para a terapia hipometilante e quais são as novas drogas, as novas perspectivas, as novas combinações para os pacientes de SMD de alto risco. Então, começando aqui com a jornada, eu gostaria de focar principalmente no paciente idoso, né? Para quem a jornada é especialmente difícil, né? É mais árdua. Então, eu gostaria de chamar a atenção para a transição demográfica brasileira, né? Nós somos atualmente 13%, nós, os indivíduos com idade superior a 60 anos, são atualmente mais de 13% da população, né? Então, esse é um grupo mais frágil, mais propenso a doenças crônicas, problemas crônicos, e também a um certo grupo de doenças oncohematológicas. Então, vocês observem que agora, para o ano de 2025, né, é previsto um grande estreitamento, uma inversão significativa da nossa pirâmide etária. E o Brasil tem um crescimento, um envelhecimento populacional muito rápido, muito rápido. Se vocês observarem que o Brasil está aqui em azul, o mundo, aliás, as regiões mais desenvolvidas em verde, vocês observam que a partir do ano 2010, o Brasil começa a um crescimento exponencial, né, que vai passar rapidamente do que é a média de envelhecimento populacional do mundo e do que é a média de envelhecimento populacional das regiões mais desenvolvidas. Essa inversão da pirâmide, né, é uma realidade diferente que precisa ser considerada, porque traz novas demandas importantes, não apenas econômicas, não apenas sociais, mas, sobretudo, demandas de saúde pública. Então, é uma preocupação, sobretudo para o paciente idoso, as limitações que são inerentes de locomoção, limitações familiares, limitações, muitas vezes, de recurso, né? Dificuldades no acesso ao serviço de saúde, de atenção primária, de atenção terciária, né? As comorbidades frequentemente associadas que trazem uma complicação a tudo isso. Então, isso deve ser considerado. Se nós pensarmos na anemia, que é bastante frequente como manifestação inicial das doenças hematológicas, sobretudo da síndrome mielodisplástica, e o impacto que isso agrega a esses pacientes, a essa jornada, dificultando ainda essa jornada. Impacto na função cognitiva, impacto na capacidade funcional, risco aumentado de hospitalizações, fator de risco claro para as doenças cardiovasculares e um impacto significativo na qualidade de vida. Então, isso tudo somado torna a jornada do paciente bastante difícil. Eu queria dividir aqui com vocês um caso do nosso ambulatório, e eu não consigo esquecer, é uma paciente idosa que chegou com o motivo do encaminhamento, era uma anemia macrocítica, né? Ela já vinha sendo atendida na unidade de atenção primária já há uns 6 meses, já tinha feito, como vocês devem ter essa experiência, já tinha feito tratamento com ferro oral sem resposta, ferro parenteral sem resposta, e então ela veio encaminhada para o serviço de hematologia, e ela tinha um quadro clínico muito, muito sugestivo, né?
Aumento de peso, retenção de líquido, voz bastante arrastada, uma anemia macrocítica, raciocínio lento. Então, eu olhei para ela e achei que aquilo ali, que o quadro clínico era de hipotireoidismo. Mas eu, para terminar o exame, eu disse assim, a senhora, por gentileza, sente ali, para eu lhe examinar. E ela ficou assim um tempo olhando para mim, lenta. Aí, de repente, ela disse assim, quem, eu? Eu disse assim, nós só estamos nós duas aqui. Ela disse assim, doutora, a senhora me desculpe, mas nesse tempo todo que eu estou investigando a minha doença, a senhora é a primeira pessoa que pede para me examinar. Então, isso foi uma experiência que me marcou muito. Então, eu pedi o TSH dessa paciente, essa paciente realmente tinha um TSH superior a 10. Então, nós iniciamos a terapia hormonal de reposição, 4 meses depois ela veio para o segmento, e ela tinha uma recuperação parcial, né, da anemia, persistia com macrocitose, e 6 meses depois, ainda em uso regular da levotiroxina, nós decidimos solicitar o estudo da medula óssea. E fomos surpreendidos, né, com o diagnóstico de SMD, classificada como displasia de uma única linhagem, com o IPSS-R de baixo risco. Então, ela ficou em acompanhamento, porque nesse momento ela não tinha nenhuma citopenia sintomática, não tinha dependência transfusional. Mas eu acho que isso ilustra muito, quer dizer, acabou que esse diagnóstico demorou aí pelo menos uns 12 meses, né? E eu acho que ilustra muito as dificuldades dessa população de fazer essa jornada, né, do nosso paciente hematológico. Então, nós vamos conversar hoje sobre as síndromes mielodisplásticas, sobre essa condição oncohematológica que é muito prevalente no indivíduo idoso, né? É uma das condições oncohematológicas mais comuns no idoso, né? Essa condição que se manifesta com displasia em uma ou mais linhagens, né? Que se manifesta, sobretudo, com citopenias, com quadro de insuficiência medular, né? E um risco de evolução para leucemia aguda. Esse é um quadro que muitos conhecem, né? A incidência dessa doença aumenta significativamente com a idade, né? Nos centros americanos e europeus, a idade média ao diagnóstico é superior a 70 anos. Para nós aqui, Brasil, América Latina, a idade é um pouco mais baixa ao diagnóstico, em torno de 60 a 65 anos. E uma citopenia, pelo menos, é necessária para se pensar nesse diagnóstico. E dentre as citopenias, a anemia é a citopenia mais comum, né? Está presente em 80% a 90% dos casos, em qualquer momento ao longo do curso da doença. Pensando nisso, no nosso serviço, há 3 anos, nós começamos um ambulatório de anemia no idoso. É uma experiência bastante interessante, é uma experiência nossa junta com o serviço de geriatria. Ficaram muito satisfeitos com a colaboração, porque tem muitos pacientes que chegam lá e vão ficando com aquele quadro de anemia arrastada, e nós elaboramos um protocolo, que é um protocolo bem completo, uma estratégia de investigação do diagnóstico, e nós estamos atualmente com aproximadamente 300 pacientes avaliados. Então, tem sido uma experiência muito, muito rica. Vocês vejam aí como tinha uma demanda reprimida, os 2 primeiros anos dessa abordagem, assim, nós recebemos uma quantidade bem significativa de pacientes, depois agora diminuiu um pouco em função, quer dizer, diminuiu bastante, na verdade, em função da pandemia, porque os idosos tinham muito receio, claro, de se deslocar, mas nós estamos agora, inclusive, está em fase de publicação essa nossa experiência sobre o que é esse desafio de fazer o diagnóstico da anemia no nosso paciente idoso. Eu queria, então, apresentar para vocês um caso. Esse é um paciente do sexo feminino, de 58 anos, que há 4 anos vinha com um quadro, uma síndrome anêmica, com adinamia, astenia, palidez. Procurou assistência médica na sua cidade,
e foi medicada com uma associação de sulfato ferroso. Sulfato ferroso, ácido fólico e cianocobalamina, com a melhora parcial do quadro. Aí, como costuma acontecer, perdeu o segmento, né? E mais recentemente ela começou a apresentar a piora do quadro, piora progressiva dos sintomas, adinamia, dispneia, perda de peso, e assomou-se a tudo isso a presença de equimoses, né, em membros inferiores e superiores. Ela não referia nenhuma comorbidade, e ao exame físico, nada além da palidez, nenhum outro achado, além das equimoses, bastante equimose, em membros superiores e membros inferiores. O hemograma dessa paciente mostrou pancitopenia, uma pancitopenia importante, né? E ela foi, nessa época, então, encaminhada para a Santa Casa da sua cidade local, onde ela vinha sendo atendida, e lá ela foi transfundida. Ela foi transfundida com concentrados de hemácia e plaqueta. Então, só então ela foi referenciada para o nosso serviço. Então, eu apresento a vocês em 3 gráficos, para vocês terem uma ideia. Ela chegou com 5,6 de hemoglobina, chegou a 2,9, quer dizer, era uma paciente que já chegou com dependência transfusional, né? Sempre com neutropenia importante, e plaquetas, vejam só, 9.000, 5.000, 10.000, então ela tinha manifestações hemorrágicas de pele, né? Sobretudo de pele, pouco de mucosas. O mielograma feito aqui mostrou displasia nas 3 linhagens e um percentual de blastos de 4%, né? A biópsia acentuadamente hipercelular, com fibrose grau 3. E a imunofenotipagem confirmou pelo CD34 presença de 5% de células imaturas, o grupamento de células mieloides intertrabeculares e a presença bastante, né, significativa de micromegacariócitos evidenciados pelo CD61. Cariótipo era normal, e ela então recebeu esse diagnóstico de síndrome mielodisplásica de displasia múltiplas linhagens com IPSS-R de alto risco, o score dela era 5, né, e mais dependência transfusional. Então, é claro que ela foi, nós, como ela não tinha comorbidade, a primeira opção para o paciente de alto risco é o transplante. Ela foi avaliada com relação à possibilidade do transplante, nós fomos surpreendidos porque, por conta de uma comorbidade pulmonar importante, que foi diagnosticada, que não havia sido relatado, então, ela não era elegível, passou, então, a ter indicação para o hipometilante. Esse paciente está há 7 meses esperando o hipometilante, né, no hospital universitário. Então, eu gostaria de passar a palavra para a professora Elvira, né, para ela falar para nós quem são os pacientes candidatos à terapia hipometilante. Professora Elvira, muito obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada, BH, pela oportunidade de estar aqui falando sobre mielodisplasia, que é um tema que a gente gosta bastante. E a gente vai continuar, então, falando quem são os candidatos a utilizar os agentes hipometilantes. Eu só queria lembrar para vocês quais são os agentes hipometilantes e a função deles. Na realidade, a gente tem um silenciamento gênico causado através de um radical metil no DNA, e isso é feito através de uma enzima que chama DNA metiltransferase. Os agentes hipometilantes, eles vão agir fazendo ligações covalentes com a DNA metiltransferase, inibindo, então, que ela consiga ter sua ação de metilação. Ao mesmo tempo em que essa droga vai se transformar numa droga farmacologicamente ativa e vai se incorporar também nos ácidos nucleicos. Então, de maneira que, na dependência de várias fases S de síntese celular, a gente vai ter cada vez menos a incorporação de um radical metil no DNA e a expressão gênica. As drogas que a gente tem são a azacitidina, né? Está aqui documentado um radical nitrogênio em vez de um radical carbono,
e aqui a decitabina também. Só para a gente lembrar, já foi aprovado no FDA uma decitabina oral, que é a combinação da decitabina com o inibidor da sua enzima que metaboliza, que é a citidina deaminase. Mas, de qualquer maneira, vejam que a azacitidina e a decitabina, pelo menos nos Estados Unidos, foram as primeiras drogas que realmente tiveram uma importância e foram incorporadas no tratamento da mielodisplasia. A azacitidina em 2004, a decitabina em 2006, nos Estados Unidos. Aqui na Europa, a azacitidina, e aqui a gente vê no Brasil a azacitidina e agora alguns genéricos, aqui mais tarde, né, na nossa prática clínica. Eu vou ler para vocês a bula que a gente tem nos 3 países, mostrar para vocês que é bastante diferente. Então, vejam que a azacitidina, pela bula da Anvisa, ela está indicada nos pacientes com anemia refratária com excesso de blastos ou com glicemia mieloide aguda com até 30% de blastos, ou de 30% de blastos e displasia multilinear, enquanto que a decitabina ela está indicada para as mielodisplasias e para a leucemia mieloide aguda. Na Europa, só existe a azacitidina e apenas para o alto risco, isso é definido pela classificação de IPSS, e nos Estados Unidos, a azacitidina para todos os tipos de mielodisplasia e a decitabina em sua formulação oral para intermediário 1, a partir do intermediário 1, pela classificação do IPSS, e aqui mostrando, relembrando essa classificação. Vejam que essa aqui eu coloquei 4 das principais classificações que a gente tem, a que a gente mais usa é o IPSS, hoje em dia o IPSS revisado, mas lembrando então que as características biológicas da doença blastos, anormalidades citogenéticas e citopenias, são aquelas que definem biologicamente o prognóstico da doença. Aqui já tem algumas outras importâncias de dados mais do paciente, como necessidade transfusional, idade e ECOG, e de qualquer maneira o que a gente considera como alto risco, ao intermediário 2 ou alto risco, ou aqui no IPSS revisado, que é o que está sendo mais utilizado, aqui a gente considera que esse risco intermediário, essa pontuação de 3 a 4,5, a gente tem dividido em acima de 3,5 como definindo alto risco. Então, 4 e 4,5 como alto risco e 3 e 3,5 como sendo baixo risco. E aqui mostrando para vocês a sobrevida global dos pacientes, aqui no trabalho original do Greenberg, aqui na população latino-americana, são curvas que são bastante parecidas em relação ao descrito em outras populações. Mas nem todos os pacientes chamados de baixo risco, por qualquer uma dessas classificações, podem realmente ter apresentação de baixo risco. Então, se a gente for olhar aqui no score desenvolvido pelo MD Anderson para pacientes considerados de baixo risco pelo IPSS, a gente vê aqui uma população que tem uma sobrevida próxima de 1 ano mediana. Então, mostrando que alguns pacientes com riscos citogenéticos ruins, ou com citopenias profundas, ou com alta carga de necessidade transfusional, ou refratários à primeira linha de tratamento, são pacientes que têm uma sobrevida também bastante ruim. E aqui nessa compilação dos primeiros trabalhos que a gente teve em azacitidina em amarelo e decitabina em azul, vejam que os autores consideraram na inclusão dessa coorte, alguns trabalhos utilizaram menos de 50% de pacientes realmente de alto risco, né? Aqui esse trabalho da decitabina utilizou o maior número de pacientes de alto risco, mas vejam que existe aqui realmente uma disparidade dos pacientes que fizeram parte desses protocolos. A maior parte dos pacientes eram realmente mielodisplasia de novo, não secundária, e a gente já tem, desde o começo, uma dose mais ou menos considerada ideal para a azacitidina, que foi de 75 miligramas metro quadrado por 7 dias, e aqui na decitabina também, os trabalhos mostrando que provavelmente a melhor dose era 20 miligramas endovenoso por 5 dias. Esse é o trabalho mais clássico da azacitidina, aquele que publicado pelo Fenot há 12 anos atrás,
mostrando ganho de sobrevida em relação ao melhor tratamento, que os autores decidiam, uma randomização feita dessa maneira, onde a gente viu um ganho de sobrevida, né, de 15 para 24 meses, uma sobrevida, então, de 50% dos pacientes estarem vivos há 2 anos, numa população onde 87% eram definidos como alto risco pelo IPSS. A gente não tem nenhum trabalho comparando qual é a melhor droga, mas vejam que, né, em comparações históricas, né, a gente vê que existe aparentemente uma resposta parecida a qualquer um desses 2 hipometilantes, mas aqui uma sobrevida extremamente pobre para os pacientes que não fazem transplante de 4% a 5 anos. De qualquer maneira, numa revisão feita pelo professor Fenot, agora de 2020, e nesse outro trabalho de revisão da literatura da Jaqueline Garcia, o que a gente pode ver é que as drogas podem levar à resposta citogenética, que a resposta completa desse número grande de pacientes, mais de 2.000, fica por volta de 9%, e a parcial 17%, que existe uma melhora hematológica em até 20% a 30%, que é necessários vários ciclos, que a resposta é lenta e que a mediana nesse trabalho, com 2.820 pacientes compilados da literatura, ficou em torno de 18 meses, um pouco inferior ao que a gente viu na descrição do trabalho do ASA 001. A resposta à azacitidina depende de alguns fatores, por exemplo, ela é pior em pacientes portadores de mutação do TP53 e é melhor para os pacientes que têm mutação do TET2, pelo menos na ausência da mutação do ASXL1, e que esse ganho da sobrevida, na realidade, ele independe da idade, existe um ganho sempre independente da idade, da porcentagem de blastos e do cariótipo. O que é mais falado, assim, do ponto de vista prático, é que em pacientes muito idosos ou com comorbidades, você pode reduzir um pouco a dose, ficar em 5 dias, ou utilizar a dose fixa de 100 miligramas por 7 dias, que você pode aumentar o intervalo entre os ciclos depois de 12 a 18 meses. A gente utiliza a levofloxacina, pelo menos naqueles 2 primeiros, aqui o Fenot fala em 6 ciclos, e a gente tem utilizado no Hospital das Clínicas de rotina a levofloxacina, e a gente vê realmente pouca infecção fúngica e não há necessidade, a princípio, da gente fazer uma profilaxia antifúngica sistêmica. Esse é o trabalho também recente, que mostrou que a decitabina por via oral, combinado então com esse inibidor da citidina deaminase, teve a mesma resposta farmacocinética e farmacodinâmica, e com isso ela foi incorporada já pelo FDA. A Silvia já mostrou isso, mas vejam só que no tratamento de alto risco, os algoritmos todos que a gente tem na literatura são para o uso do hipometilante no paciente de alto risco. Entretanto, no paciente de baixo risco, o que a gente vê é que a droga está indicada nesses fluxogramas nos pacientes que acabam falhando, por exemplo, aos agentes estimuladores da eritropoiese, o principal é a eritropoetina, ou falham também agentes imunossupressores, no caso de medula hiposcelular, ou que falham também a luspatercept em pacientes portadores, se a gente não tem no Brasil, portadores de sideroblastos e anel da mutação do SF3B1, ou ainda, então, nos pacientes com anemia com direção do 5, a lenalidomida, e nos pacientes com citopenias mais importantes, por exemplo, trombocitopenia, a falha agonistas da eritropoetina. Então, aqui entrando os hipometilantes. O que a gente sabe é que há uma tendência, pelo menos nesses trabalhos que eu estou mostrando para vocês, de reduzir o número de dias da azacitidina, uma dose total inferior àquela que a gente utiliza, para 5 dias. Entretanto, nesse primeiro trabalho, a resposta foi inferior do que estava esperada. Aqui uma resposta eritroide que é considerada baixa, sem melhoria com a adição da eritropoetina. E nesse trabalho do grupo nórdico, ele foi suspenso precocemente, utilizando 5 dias de azacitidina na dose diária convencional. Houve uma eficácia que foi ruim, uma toxicidade muito importante, uma duração da resposta curta, que fez com que
esse trial tivesse sido suspenso, fosse suspenso precocemente. Nesse outro trabalho, utilizando 3 dias da decitabina da azacitidina, também no baixo risco, o que a gente viu foi que nessa dose, a decitabina teve uma resposta melhor do que a azacitidina, entretanto, eles não observaram uma mortalidade. Esse é um trabalho recém-publicado, agora há poucos dias, de uma meta-análise feita por esses autores, onde, analisando 1.000 pacientes da literatura de baixo risco, a maior parte deles intermediário 1 pelo IPSS, eles viram que mais ou menos 1/3 da população refratária ou não responsiva a agentes estimuladores da eritropoiese, o que eles observaram foi uma taxa de resposta eritroide de 43%. Vejam que não houve impacto nessa taxa de resposta na dependência de idade, sexo, proporção de intermediário 1, cariótipo e mutações. E o que teve impacto nesse trabalho foi o número de dias de administração e o tipo de hipometilante utilizado. Ele acabou tendo uma melhor resposta quando utilizado no esquema posológico usual de 75 miligramas por metro quadrado por 7 dias. A sobrevida, 84% dos pacientes vivos no primeiro ano. Entretanto, vejam só, né, que não houve melhora, a azacitidina ou decitabina tiveram uma resposta parecida, não houve melhora da sobrevida nesses pacientes de baixo risco pelo IPSS, quando comparável aos mesmos pacientes que fizeram o melhor tratamento de suporte, e que as melhores doses, como eu já falei, podem dar melhor resposta e melhor taxa de independência transfusional. Entretanto, os efeitos colaterais são mais importantes na medida que você aumenta a concentração, a dose total do hipometilante. O que torna para a gente uma dúvida realmente se esses pacientes de baixo risco realmente podem se beneficiar com o uso de hipometilantes. Esse é um trabalho do grupo também internacional, de um hipometilante, agora da azacitidina por via oral. A azacitidina recentemente foi incorporada por via oral no tratamento de manutenção da LMA, pelo FDA, mas vejam aqui que nesse trabalho, com número relativo bom de pacientes, apesar de existir uma taxa alta de resposta transfusional, de independência transfusional, não houve, a princípio, uma melhora numa análise interim de mediana de sobrevida. Só para vocês terem uma ideia, esse é um trabalho do grupo latino, onde a gente viu aqui, onde a gente tinha 25% dos pacientes pertencentes ao IPSS de alto risco. A mediana de sobrevida dos pacientes foi 16 meses no Brasil, 18 meses na Argentina, parecido com aqueles trabalhos que eu mostrei para vocês. E uma coisa que é muito interessante nesse trabalho também do Grupo Latino, estudando pacientes com IPSS acima de 3,5, 55% dessa casuística, o que eles viram foi que a plaquetopenia pré-introdução era um definidor de sobrevida, o melhor definidor de sobrevida e de resposta a hipometilantes. Então, a gente vai ficar aqui com as indicações clássicas dos hipometilantes na mielodisplasia, que seria o IPSS intermediário 2 ou alto risco, ou o IPSS revisado acima de 3,5, pacientes com mielomonocítica crônica assintomáticos, leucemia mieloide agudas com até 30% de blastos. Existe uma dúvida na literatura ainda se realmente é ideal para a redução do número de blastos em candidatos a transplante. Será que isso melhora mesmo o desfecho do transplante? E a gente vai continuar na dúvida por essa meta-análise muito grande que foi feita recentemente, se vale a pena a gente tratar os pacientes de baixo risco, tanto pelo IPSS ou pelo revisado. Em pacientes, a gente tem uma tendência de usar principalmente aqueles que falham aos agentes estimuladores da eritropoiese, mas a gente tem, então, não existe evidência de ganhos de sobrevida, e se a gente for utilizar, a gente ainda precisa
estabelecer qual é o melhor dose do regime de tratamento com os hipometilantes para essa população. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a essa oportunidade de estar aqui falando e vou passar, então, agora para a doutora Silvia continuar. Obrigada, muito obrigada, Elvira, pela excelente apresentação, né? Bem abrangente, bem completa, muito obrigada. Então, nós seguimos, eu gostaria de falar para vocês rapidamente sobre essa revisão sistemática que foi feita, a Elvira mencionou agora há pouco, na verdade, é uma revisão que inclui ensaios clínicos até janeiro de 2019, portanto, não inclui os ensaios clínicos mais recentes, mas a ideia era avaliar a ação da azacitidina de forma isolada ou combinada na sobrevida global, e que é surpreendente, né, a gente já sabia, mas é muito surpreendente que até 2019 a azacitidina, a sobrevida global da azacitidina seja significativamente maior quando usada de forma isolada, quando comparada a qualquer outra combinação, né? Então, isso mostra que a gente ainda tem muito o que caminhar, né, com relação a essas associações, né? Então, por isso, eu passo agora a palavra para o professor Ronald, né, para que ele diga para nós o que tem nesse horizonte, né? A gente sabe que, mais recentemente, com o estudo da genética molecular, isso tem grandes implicações, não é ainda usado de forma, não está ainda em nenhuma diretriz, mas a gente sabe que isso já vai levar para uma terapêutica individualizada. Então, eu passo a palavra para o professor Ronald, agradeço a ele a presença, para ele falar para nós quem são essas novas drogas, quem são essas novas combinações, quais são as novas perspectivas para esse nosso paciente de alto risco. Professor Ronald. Boa noite a todos. Professora Silvia, obrigado pelo convite. E a BHH também. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Sendo que eu não estou vendo mais a minha aula. New share. Minha aula não está abrindo para mim. Beleza. Ronald, vem cá. Help. Tá aparecendo a minha aula aí? Não. Para todos? Não. Okay. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Ok. Bem, então, seguindo o que a professora Silvia falou, essa história da asa combo, né? Mostrar que a asa combo realmente é uma decepção para a gente, é uma das coisas marcantes, né? Para quem realmente trabalha com hematologia. Então, vamos ver se a gente consegue tentar discorrer um pouquinho sobre essas possíveis novas combinações e o que é que nós temos de perspectiva e o que é que a gente tem a curto prazo, né? Em cima do que é realidade nossa no país. Então, na verdade, o que é que nós estamos procurando, né? Nós estamos procurando um parceiro para a azacitidina, porque para a azacitidina, e aqui a gente pode colocar também a decitabina, não é? Porque nós sabemos que os agentes hipometilantes são sim capazes de prolongar a sobrevida dos pacientes com síndrome mielodisplásica, são capazes de alterar a história natural da síndrome mielodisplásica, né? Alguém pode dizer, a decitabina não altera, não prolonga a sobrevida baseado em estudo randomizado, mas a gente que faz decitabina, a gente sabe que a droga é capaz sim de prolongar, assim como a azacitidina. Então, o que a gente procura é o melhor parceiro para esse agente hipometilante ou para esses agentes hipometilantes. Então, eu vou jogar um elemento histórico aqui que é muito importante, por quê? Porque quem trabalha com síndrome mielodisplásica, a gente sabe que a nossa realidade do alto risco é azacitidina e decitabina. Então, nós esperávamos durante muito tempo que novas drogas fossem incluídas e que pudessem ser associadas e que nós tivéssemos uma resposta objetiva. E eu vou lhes mostrar o que na verdade aconteceu. Bem, a grande maioria dos estudos, e eu vou citar apenas dois aqui, o S1117 do SWOG e o ASA Plus Trial, que é do grupo francês, que utilizaram esse approach chamado Pick the Winner Approach, que na verdade é escolha o vencedor. Então, o que é que os pesquisadores estão fazendo? Para trabalhar com N menor,
eles estão fazendo pequenos grupos de drogas associadas com o objetivo, uma análise de objetiva bem rápida, como, por exemplo, atingir remissão completa com 2, 3 ciclos de tratamento, para aí trabalhar numa fase 3 randomizado, né, para trabalhar com N maior e assim ter resposta. Então, esse tipo de processo foi o que utilizado nesses 2 estudos, do SWOG e o ASA Plus Trial, que a gente vai mostrar para vocês. Então, o primeiro estudo é o do professor Michael Sakaris, que está aqui apresentado, mostrado para vocês a fotinha dele. Ele publica no JCO em 2007, tá? Então, uma revista de impacto bastante significativo, levando esse princípio do Pink the Winner, em que ele avalia separadamente a azacitidina, na dose de 75 mg por metro quadrado por 7 dias, 92 casos, azacitidina associada com lenalidomida, na dose de 10 mg ao dia por 21 dias, 93 casos, azacitidina com vorinostat, que era uma grande esperança, ainda continua, de certa forma, da gente, no sentido de por quê? Porque o vorinostat ele acaba abrindo as estonas, então facilitando o processo também de transcrição gênica, então inibidor de estona deacetilase, o vorinostat. Então, eram 3 grupos, todos equilibrados, como vocês podem ver, 92, 93, 92 casos, mediana de idade de 70 anos, SMD de alto risco. Bem, quando ele apresentou o seu estudo, o que é que a gente encontrou? Mediana de segmento de 23 meses, uma resposta global que fica no que a doutora Elvira acaba de apresentar, entre 30% e 40%. Resposta global dos 3 grupos, 38%. Azacitidina isolada, 38%. Azacitidina com lenalidomida, né? Que aqui no Brasil a gente tem o Revlimid, 49%. Azacitidina com vorinostat, 27%. Antes que alguém queira se animar com os 49% de azacitidina e lenalidomida, isso não foi estatisticamente significante, né, tanto por estudo paramétrico como não paramétrico. E aí, quando eles foram observar também sobrevida global, azacitidina 15 meses, azacitidina com a lenalidomida 19 meses, azacitidina com vorinostat 17 meses. Então, né, isso aqui já começava a cristalizar para a gente que essas 2 associações talvez não fossem significativas, não fossem realmente importantes e não fossem capazes de adicionar aquilo que nós esperávamos em relação ao que a gente já conhece do hipometilante, que é o único tratamento efetivo realmente que nós temos. Bem, aí então sobra o estudo ASA Plus Trial, que é do grupo francês de mielodisplasia, de síndrome mielodisplásica. Aqui está o professor Pierre Roffenot, está o Ades, está uma série de outros pesquisadores à parte. E aí, esse estudo ele foi apresentado na cidade de Copenhague, na Dinamarca. Para quem não conhece, esse aqui é o porto da Dinamarca, né, de Copenhague. E se vocês olharem, tem uma setinha verde aí e uma interrogação amarela nessa figura. E aí, vocês estão vendo que tem pessoas olhando lá para o porto, lá embaixo. E eu fiquei muito curioso quando eu tirei essa foto, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E eu lanço um desafio para no chat que alguém possa responder o que as pessoas estão olhando lá para baixo, aqui né, na entrada do porto de Copenhague, ok? Mas vamos voltar para o nosso ASA Plus Trial. Então, está feito o desafio para quem acertar o que é que está lá embaixo. Então, vamos lá. O Ades tinha apresentado nessa tarde, né, que nós fomos para esse porto, o estudo dele, que estávamos todos esperando com muita ansiedade. Olha esse estudo como ele é um N legal. Azacitidina, na dose tradicional, que a professora Elvira nos mostrou, 75 por metro quadrado D1 a D7, 81 casos. Azacitidina com lenalidomida de novo, 80 casos, né, o Revlimid. Azacitidina com ácido valproico, outro inibidor da estona deacetilase, 81 casos. Azacitidina com idarubicina, que é uma quimioterapia tradicional, um agente antracíclico, 80 casos. Bem, quais foram os pacientes avaliados? SMD de alto risco, com menos de 20% de blastos, e eles tinham como objetivo primário avaliar a resposta global, seja remissão completa e seja remissão parcial. Também nesse estudo foram avaliados casos de LMMC com menos de 13 mil leucócitos. Bem, mediana global de segmento de 15 meses, observe a resposta global dos diversos grupos. Azacitidina isoladamente, 42%. Azacitidina com ácido valproico, 41%. Azacitidina com lenalidomida, 40%. Azacitidina com idarubicina, 38%.
Antes que alguém possa se empolgar com alguma coisa, um P maior do que 0,05, não houve diferença em relação à resposta global entre esses 4 esquemas. Isso vai exatamente em cima do que a professora Silvia acaba de mostrar para vocês, né, do asa combo. O asa combo realmente parece que não, né, para nossa decepção, não é uma coisa efetiva. Observe a sobrevida global. Azacitidina isolado, 25 meses, asa mais ácido valproico, 19 meses, asa com lenalidomida, 18 meses, asa ida, 20 meses. E se vocês olharem no canto esquerdo aqui do PowerPoint, vocês vão observar que o esquema azacitidina mais idarubicina e azacitidina mais lenalidomida foi bem mais tóxico, com maior número de episódios de neutropenia febril, com maior necessidade de internação hospitalar e com maior custo. Então, associar o hipometilante com quimioterapia ou com lenalidomida parece que realmente, né, em cima desses 2 importantes estudos, com N significativos, a coisa não vai funcionar e não funciona muito bem. Então, nenhum medicamento foi capaz de adicionar benefício à resposta do tratamento com azacitidina para SMD, e a gente pode utilizar o mesmo raciocínio lógico para a decitabina, porque a decitabina ainda é mais tóxica nesse sentido. Bem, então, o que é que a gente tinha de conhecimento, né, que a gente sabe que a gente poderia talvez ampliar o nosso horizonte de novas associações, né? A gente sabe desde 1995, quando a professora Asa Raza, né, que hoje está na Columbia University, publicou pela primeira vez na Blood, em 1995, que a apoptose é muito importante nos pacientes com síndrome mielodisplásica. E conforme a gente sai dos pacientes de baixo risco para alto risco, no alto risco da doença, a apoptose diminui, porque é o aumento de uma proteína com atividade antiapoptótica que se chama BCL2. Então, na verdade, o que é que acontece? Vocês estão vendo aqui a foto da mitocôndria. Quando ocorre, por exemplo, um calor, uma lesão no DNA, um estresse oxidativo, a mitocôndria aumenta a sua permeabilidade, libera, como vocês estão vendo aí, essas bolinhas vermelhas que são o citocromo C, que vão ativar o complexo apoptossômico com ativação de caspase 9, que leva a caspase 3 e que lá no final vai levar a apoptose. E, na verdade, vocês estão vendo Bax versus BCL2 nesse slide. Por quê? Porque o BCL2 ele fecha os poros da mitocôndria, evitando a liberação do citocromo C. Né? Então, qual seria uma grande sacada? Seria uma grande sacada nas SMDs de alto risco tentar inibir o BCL2. Né? E essa droga já existe, ela é uma droga, né, que foi inicialmente testada e que tem resultados significativos para os pacientes com LLC, inicialmente com os deleção 17P, hoje já não mais, e essa droga, né, ela foi publicada, né, em todo o mundo, numa revista de um periódico bastante conhecido, de elevado nível, que é a New England Journal of Medicine, em agosto de 2020. E, na verdade, isso aqui, apesar de vocês estarem olhando o título e estar vendo, não, Ronald, mas você está falando de azacitidina e venetoclax e leucemia mieloide aguda. Exato, mas vocês vão ver como existe uma sobreposição para a síndrome mielodisplásica nesses casos. Então, essa publicação, né, foi de um estudo randomizado da Dinard e colaboradores. Venetoclax é, portanto, a droga inibidora da proteína BCL2, que vai induzir a apoptose, a morte celular programada das células blásticas, predominantemente. Bem, observem aqui esse estudo. Se vocês observarem, olha a mediana de idade dos pacientes no primeiro grupo, 76 anos para azacitidina e venetoclax, azacitidina isolado, 76 anos. Né? Então, a gente está lidando com um grupo de pacientes idosos. Se observarem lá embaixo, quando você olha LMA secundária, tem aqui, ó, 64% de pacientes com histórico de síndrome mielodisplásica ou leucemia mielomonocítica crônica previamente. Então, existe um elemento evolutivo, você saindo da SMD para a transformação em LMA. Se vocês observarem a quantidade de pacientes que têm menos do que 30% de blastos, que já está lá embaixo, ó, 85 pacientes. Então, 30% dessa coorte, desse estudo randomizado, eram pacientes que tinham menos do que 30% de blastos, e que até 2001 a gente chamava de AREBT,
né? A gente chamava de síndrome mielodisplásica. E para finalizar, se vocês observarem também, olha o percentual de pacientes que tinham LMA com alterações relacionadas à mielodisplasia, que de acordo com a OMS atualmente é quem tem mais de 50% de displasia em 2 liagens. Então, isso leva, né, a nós pensarmos muito seriamente nessa possibilidade como um esquema de uso para os pacientes com síndrome mielodisplásica. Nesse momento, isso não está autorizado no Brasil para SMD, isso é importante ser enfatizado, né, está liberado para leucemia mieloide aguda em pacientes com comorbidades, né? E para completar, olha que gráfico interessante, né? Apesar de ser um segmento ainda curto, aqui nesse caso 20 meses e meio, mas o segmento já está, né, já tá bem superior, e azacitidina adicionada com venetoclax foi capaz de prolongar a sobrevida comparada apenas com azacitidina para pacientes com LMA. E lembrando que aqui a gente tem quase 30% de pacientes que possivelmente estão vinculados ou associados a uma evolução de uma síndrome mielodisplásica, tá? Então, isso leva para a gente a uma ideia muito importante de que um agente hipometilante, juntamente com venetoclax, possa ser utilizado no tratamento da SMD de alto risco. E já tem publicação para SMD, né? Essas das publicações que a gente encontrou são séries de casos, são pequenas, mas é de Aziz e colaboradores, foi publicado na Leuquimia Linfoma, em que eles avaliaram, observem aqui, né? Isso é apenas uma série de casos. Azacitidina e venetoclax, 8 pacientes, decitabina e venetoclax, 12 casos, então são 20 pacientes, mediana de idade de 66 anos, 40% era AREB1, 50% era AREB2. Observe uma resposta global de 75%, com 60% de remissão completa, sem recuperação hematológica. Né? O que é esse conceito? É que, na verdade, os pacientes acabam limpando seus blastos, mas o neutrófilo ainda não atingiu 1.500, a plaqueta ainda não atingiu 100.000. E, apesar de um segmento curto, isso não é um estudo randomizado, é apenas uma série de casos, os pacientes estão tendo, sim, né, um prolongamento de suas sobrevidas, comparando quem responde com relação a quem não responde, inclusive com doença residual mínima negativa, ok? Então, já existem publicações e a doutora Elvira pode nos falar depois, porque vai ter o estudo brasileiro, né, que é o M15594, que ela vai estar coordenando, nosso centro vai estar participando, né, que em breve, né, doutora Elvira, a gente espera que rapidamente comece a randomização dos casos. Bem, e aí uma das coisas muito comuns, apesar de não ser associação, mas eu coloquei aqui, muitos colegas ligam, perguntam, Ronald, qual é a experiência de um hipometilante depois da falha de outro? Por quê? E essa pergunta é feita porque a gente não tem uma associação que realmente seja efetiva, né? A gente mostrou o trabalho do Ades, do Sequeres, né, do Michael Sequeres, que adicionar idarubicina, adicionar revlimid, lenalidomida, ácido valproico, isso não tem alterado em nada, né? A resposta, inclusive, tem sido inferior, né, com maior toxicidade, conforme a professora Silvia mostrou para a gente. Então, a gente fez um levantamento, né? Inclusive, vocês estão vendo a foto aqui do Feitosa, um levantamento juntando casos da Universidade Federal do Ceará, do Hospital Geral de Fortaleza. Isso foi a pesquisa de um médico chamado Dr. Feitosa, que é um clínico que vocês estão observando aí a fotinha dele, e ele fez um levantamento muito interessante, né, em que a gente viu a sobrevida livre de progressão. Se vocês observarem a curva vermelha, são de pacientes que utilizaram inicialmente azacitidina, houve falha de resposta à azacitidina e depois nós colocamos a decitabina. E o que é que vocês conseguem ver? A gente consegue ver que é uma sobrevida livre de progressão para o grupo asa e decitabina, tá? Quando um falhou e a gente tentou o outro. Quantos casos, Ronald, nessa linha vermelha sua? Apenas 7 casos. Então, isso é um relato anedótico, né? E a gente sabe que isso é anedótico. Alguns pacientes podem sim responder após falha de azacitidina, a decitabina e vice-versa. Mas se a gente olhar, né, as grandes séries, os grandes estudos, a gente vai ver que, na verdade, os resultados são desapontadores, né? Mas, em especial, para esses 7 casos, eu acho que eu não coloquei o P aqui, porque está aparecendo a figurinha aqui das professoras, mas esse P foi significante, tá? De 0,048. Bem, então, é uma possibilidade. Ok? Bem, qual é o principal mecanismo de resistência para pacientes que usam hipometilante, azacitidina ou decitabina? O principal mecanismo é evasão imune, é escape
do sistema imune, né? A gente não vai ter muito tempo para explicar, mas vocês estão vendo essa proteína aqui chamada PDL1, que tem essa seta azul. Essa proteína, quando ela é expressa pela célula neoplásica, ela faz com que o macrófago não reconheça essa célula, com que o linfócito também não reconheça, isso bloqueia o antígeno de histocompatibilidade classe 2/classe 1, e aí a célula neoplásica foge do reconhecimento imune. Então, maiores níveis de PDL1 fazem com que a célula neoplásica fuja do reconhecimento. Em pacientes tratados com hipometilante, já se sabe que quando há refratariedade, há aumento da expressão de PDL1. Então, se nós utilizarmos um inibidor de PDL1, né, nós podemos ter chance de ter maiores níveis de resposta, principalmente quando do uso do hipometilante. Então, já existem alguns estudos, eu sugiro, inclusive, essa revisão que é agora de maio de 2021, tá? Em que o Michael Lubert foi um dos, né, dos indivíduos que publicaram os resultados de decitabina, né, inicialmente randomizado, e se sugere sim que nós vamos ter resultados bons. Então, a adição de um hipometilante, azacitidina ou decitabina, com inibidor de PDL1, são opções terapêuticas que estão em análise com resultados iniciais interessantes. Nós já temos no Brasil inibidores de PDL1, por exemplo, para linfoma de Hodgkin, né, nós temos pacientes tratados com respostas excepcionais. O Hodgkin, né, há uma hiperexpressão de PDL1, o Hodgkin, a amplificação do gene, né, com aumento do número de cópias de PDL1, então, na verdade, pela FISH. Então, o PDL1, na verdade, é um alvo importante que nós acreditamos que venha a ser efetivo num curto espaço de tempo, é uma esperança nossa. Bem, conversando com a professora Silvia, hoje também ela me lembrou aqui do magrolimab, né, que na verdade ele também é uma droga que atua via sistema imune, no sentido de ser um anticorpo monoclonal anti-CD47, então ele inibe o checkpoint imune do macrófago. Então, a célula quando você acaba o inibidor do anti-CD47, você deixa o macrófago mais livre para fazer a posose célula neoplásica, né? Então, desculpa, a agosidose, né? Liberar seus pseudófilos, lógico, levar a um processo de morte celular, ou fagocitose. Já existem alguns estudos, fase T, também já existe fase 2, com níveis de resposta de 42% de remissão completa, né? O que me angustia um pouquinho, a gente não sai do parâmetro, né? Impressionante, a gente nunca consegue sair desse patamar. A doutora Maria de Luz, quando eu era residente dela, dizia, a gente não sai dos 30%. Parece que agora a gente está chegando aos 40%, né? Isso angustia um pouquinho. Então, já existem estudos também, né, de fase 1 e 2. Oi? Então, na verdade, os hipometilantes com magrolimab, fase 1 e fase 2, são novas perspectivas também que nós temos. E como eu estava dizendo, infelizmente, a gente acaba ficando nos 42% de remissão completa, mas se isso for uma verdade na hora que isso for randomizado, né, a gente espera que as coisas melhorem. Bem, um conceito importante que a gente não pode deixar de esquecer é esse fenômeno da mutação do P53 bialélico, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque até a doutora Elvila realmente falou, isso mexe muito no prognóstico, né? Então, muito da terapêutica que tem sido tentado também de se adicionar em relação ao hipometilante são drogas que pudessem trabalhar em cima de um status de mutação do P53. Então, existe uma droga, né, que o FDA está colocando como uma droga de grande potencial, né, que é essa droga chamada APR-246, que está sendo associada com azacitidina. Se vocês observarem aqui, o estudo randomizado já está correndo, né, com previsão de término para junho de 2021, e parece que os resultados são bastante robustos para aqueles pacientes que têm mutação do P53, tanto a monoalélica como a bialélica, né? Então, o FDA designou esse esquema, né, e essa nova droga como realmente uma terapia, né, que pode trazer novos horizontes, que pode fortalecer para a gente novas opções, e nós precisamos disso, né, porque a gente sabe que o P53, quando o negócio está mutado em SMD, a gente tem uma resposta um pouquinho melhor com a decitabina, né, alguns estudos mostram isso, mas são estudos que não são randomizados, então a gente tem essa esperança também no futuro breve.
Bem, como conclusões, nenhum medicamento foi capaz de adicionar benefício à resposta ao tratamento com azacitidina, isso é lamentável, a gente fica triste nesse sentido, mas nós aguardamos com muita ansiedade o estudo de azacitidina com venetoclax, o M15-954, né, que o Brasil vai participar, a doutora Elvira quem vai estar coordenando, o nosso centro vai estar participando, a doutora Silvia já está, inclusive, separando pacientes e a gente também. A gente aguarda os resultados de azacitidina com inibidor de PDL1, aguardamos também ansiosamente o resultado de azacitidina com o APR-246, com o anticorpo monoclonal anti-CD147, e a gente aguarda também que apresentam outros hipometilantes. Bem, e eu não sei se alguém tentou responder o nosso desafio, mas agora vem aqui a resposta. Doutora Elvira, olha o que estavam olhando. As pessoas estavam procurando no fundo do mar, na entrada do porto da Dinamarca, de Copenhague, né, da sua capital, a bicicleta da professora doutora Elvira Veloso. Doutora Elvira ficou tão chateada com o trabalho do ADES, que não conseguiu mostrar significância naqueles diversos grupos associados, aí ela saiu para tomar um beer night com a filha dela. E foram por Porto, as duas de bicicleta. E o que aconteceu? Ela tomando beer night, tranquilo, deixou a bicicletinha dela no próximo, né? Próximo do porto aqui, simplesmente veio uma ventania e levou a bicicleta dela e jogou para o fundo do mar. E eu encontrei exatamente nesse momento, ela com a cara de desespero e pânico, acho que já imaginando quanto que o hotel ia cobrar dela por essa bicicleta. E depois de 3 meses, para nossa alegria, a gente encontrou a professora Elvira e ela disse que o hotel não cobrou a bicicleta dela. Então, o desafio da figura era exatamente essa história interessante, e foi após o dia de apresentação do ADES, é lógico que eu estou inventando essa história que a gente saiu para lamentar, né, o não resultado da associação dos hipometilantes, mas o que aconteceu foi isso, e a história está aqui para ser contada. Uma boa noite, a gente agradece a todos. É verdade, né? Esse bilhete, né, doutora Elvira? Obrigada, professor Ronald. Obrigada pela excelente apresentação, por esse overview do que nos espera, né, das novas drogas, novas combinações e novas perspectivas que a gente aguarda com muita ansiedade. Parei de ouvir. Eu gostaria de... Nós temos algumas perguntas que vêm do chat, né? Eu gostaria, então... nós temos uma pergunta sobre qual o tratamento de vanguarda para essa doença nos dias atuais, então eu acho que isso já foi muito, muito bem explicado, não só pela professora Elvira, na sua fala dos hipometilantes, mas também pelo professor Ronald, quando fala das combinações existentes e das novas perspectivas que a gente aguarda, né? E qual é a perspectiva de vida em média para esses pacientes? É uma outra pergunta. Essa é uma pergunta difícil, porque depende muito, né? Nós usamos como estimativa de sobrevida o IPSS-R, é o nosso padrão ouro, e mesmo dentro daqueles 5 subgrupos definidos pelo IPSS-R, que varia de anos, vários anos, até poucos meses, mesmo assim, a gente sabe que dentro de cada um desses subgrupos existe uma grande heterogeneidade que provavelmente vai ser desvendada pela genética molecular. Então, é muito difícil você dizer em uma única resposta qual é a sobrevida, né, desses pacientes. É bastante variável. Eu gostaria de saber se Elvira ou Ronald gostariam de acrescentar alguma coisa nesse sentido. Eu queria acrescentar, sim, Silvia, só que existe uma tendência, né, a uma tripla associação, né, para os pacientes de alto risco. Essa tendência que já existem trabalhos assim, que é a associação de uma droga imune, né, mais um hipometilante, ele pode ser até VO, né, a gente tem essa tendência, a gente teve esse trabalho muito interessante da decitabina VO, mais associação com uma droga que pode ser tanto o anti-BCL2 como o venetoclax, como uma droga com alvo mutacional.
Então, essa terapêutica tripla é a tendência, né, nos novos estudos. A gente está participando de um estudo de uma droga que é um inibidor de TIM, um inibidor de checkpoint, mais a azacitidina. Depois vai vir esse protocolo, que é o venetoclax com a azacitidina, e o terceiro que vai vir também é o venetoclax, esse inibidor, o sabatolumab, mais a azacitidina. Então, existem já vários trials tentando realmente colocar essas três drogas, Três né? drogas. Que é o que o Ronald falou. Então, a associação seria muito bom que desse certo, né? A gente está muito esperançoso em relação a isso. Só para falar uma coisa, a mediana de sobrevida no nosso trabalho, Silvia, do latino-americano, do grupo brasileiro, no total, com um quarto dos pacientes de alto risco, foi 57 meses. Só para vocês terem uma ideia, né? As mielodisplasias que a gente computou no Brasil tiveram uma mediana de sobrevida de um pouco mais de 4 anos, considerando todas elas, né? Considerando a nossa população de mielodisplasia, só para dar uma ideia geral disso daí da nossa população. Só completando, eu acho que assim, quanto mais melhor. Eu acho que a gente vai ter que partir para a terapia tríplice. Eu acho que é uma ideia sensacional. Azacitidina, né, juntamente com o venetoclax e com o inibidor de PDL1 ou com o anticorpo anti-CD47. Então, eu acho que quanto mais opção, melhor, porque o escape imune é muito importante. A gente já sabe que a azacitidina funciona para 30%, 40% dos casos, né? Essa é a verdade. Então, eu acho que a gente tem que partir para as associações. Como é que a gente... Lógico, são doenças diferentes, mas como é que a gente cura o linfoma de Hodgkin? A, B, V, D, Adria, Bleu, Vinblastina da carbazina. Como é que a gente cura os linfomas não Hodgkin, difuso de grandes células BCD20? Rituximab, ciclofosfamida. Então, são várias combinações. Eu acho que para a síndrome mielodisplásica não deve ser diferente, não, como leucemia mieloide aguda. E a gente observa, né, professora Silvia, que esse estudo aí da Dinardo, de venetoclax com azacitidina para LMA, é um estudo que passou randomizado a prolongar a sobrevida dos pacientes e nós não tínhamos nada novo há 50 anos. O 3+7 é de 1971. 1971. 1971 eu nem existia, né? Eu era apenas óvulo, acho que nem espermatozoide eu era. Então, assim, mas eu sou de 72, tá? Para também não achar que eu sou novo demais. Então, o que é que acontece? Tem que somar, vai ter que somar, eu acredito plenamente, e não vai ser só duas drogas, não, porque a gente está vendo duas drogas, ó, né? Azacitidina com lena, não funcionou. Azacitidina com Vorinostat, não funcionou, então acho que talvez ser esquema com 3 drogas ou com 4 drogas, como o mieloma também tem mostrado isso, né? O mieloma não tem mostrado isso, eu acho que é por aí também, né? Essa é a minha opinião. Nós temos aqui mais uma pergunta do chat. Gostaria de saber qual é a frequência de reavaliação da medula óssea no serviço de vocês, se a reavaliação é guiada pela evolução do paciente ou se ela tem uma frequência determinada de reavaliação independente, por exemplo, do hemograma. Ouviram? Eu já tive uma época no começo da minha carreira que a gente fazia muito, né? A gente estava aprendendo. Hoje em dia eu me guio muito pelo hemograma e pelo sintoma clínico do paciente. Para os hipometilantes, a gente tem uma avaliação sempre entre o 4º e 6º ciclo em relação à resposta, sempre. Isso faz parte da nossa reavaliação dos pacientes. Vejam só que hoje em dia, o paciente, quando ele progride ou ele muda, a literatura realmente tende a fazer o mielograma com estudo genético, né? Então, isso é uma coisa que falta para a gente, mas é importante a gente lembrar que a reavaliação na falha ao tratamento é muito importante e deveria ser feito também do ponto de vista genético. Com certeza. Sem dúvida. Ronald? Sem dúvida. Assim, é engraçado escutar a doutora Elvira falar, porque é a sensação que a gente tem. Quando começou os hipometilantes, e o pessoal que faz ambulatório, né, hoje o fazer do HGF, entre 4 e 6 ciclos a gente tem que avaliar para ver a resposta. A gente colhe a medula, o mielo está paupérrimo, extremamente hiposcelular, a gente faz um cariótipo, não cresce nadinha,
não cresce nadinha, então eu ando meio desapontado. E eu já tentei até fazer expressão gênica, doutora Elvira, em alguns estudos, pré e pós, e com 4 a 6 ciclos, é impressionante, com 2, 3 semanas a medula está pobre, não presta para nada. Então, eu tenho evitado também, né? Eu tenho começado a olhar cada vez mais para o hemograma, então eu já não tenho furado, está no 6º ciclo, eu tenho que furar no 6º ciclo, né? E os alunos perguntam, não vai furar, não é 4 a 6 que reavalia? Eu digo, não vou furar, porque eu estou vendo que não... A nossa experiência já mostra isso. E o da senhora, professora Silva, a senhora tem feito 4 a 6? Não. Não tenho feito, porque não tenho feito assim. Eu, assim como a Elvira, eu me guio muito pelo hemograma, né? Me guio muito pelo hemograma, não tem assim, não tenho uma periodicidade estabelecida de avaliação, né? Eu realmente me guio pelo hemograma, mesmo para os pacientes que estão em tratamento hipometilante. Eu sempre me guio pelo hemograma. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Eu apresentei aqui um caso clínico, né, de uma paciente diagnosticada de alto risco, uma jornada bastante difícil, paciente que demorou bastante para chegar no serviço de atenção terciária, uma paciente que já chegou com diagnóstico de SMD de alto risco, com dependência transfusional. Ao longo desses meses, ela já começou a fazer também sobrecarga de ferro. Essa paciente está há 7 meses esperando a terapia hipometilante, né, no serviço público. Eu imagino que a disponibilidade do hipometilante seja bastante variável nos vários serviços, né, do nosso país. Então, eu sei, por exemplo, que a USP tem uma cota, mas nós, por exemplo, na Universidade Federal do Ceará, nós não temos cota, nós dependemos integralmente da judicialização. Às vezes acontece de sair mais rápido, mas às vezes acontece, como nesse caso, de demorar tanto quanto 7 meses para um doente que já chega com essa gravidade. Aí eu queria lançar para vocês o que vocês acham que essa demora pode acarretar. Porque o que a gente lê é que o tempo ideal para iniciar o hipometilante é assim que você dá o diagnóstico do paciente, né, de SMD de alto risco. O que vocês acham que pode impactar no doente, ou qual é a experiência de vocês, do que pode impactar para o doente a demora no início da terapia hipometilante? Posso responder, Ronald? Pode, doutora Elvira. Então, tá bom. A gente tem realmente uma cota do hipometilante no nosso centro, então, assim que o paciente vai para transplante, o paciente deixa de responder, a gente acaba revertendo para um outro. Graças a Deus, a nossa cota melhorou agora, então a gente está tendo menos problemas. Mas veja só, né? A minha experiência no paciente que é alto risco, mas não tem uma insuficiência no sangue periférico, uma citopenia muito grave, não é ruim. Os pacientes esperam a sua vez, e eu não tenho problema tão sério. Tem uma paciente, até recente, que acabou entrando nesse nosso protocolo bem mais velha, que acabou entrando no protocolo clínico, que a coitada ficou esperando a vez dela, mas a gente achou que tinha, por uma série de razões, ela estava bem. Ela foi tratada 2 anos depois, é muito interessante, ela ficou bem, teve uma toxicidade importante depois no protocolo clínico. Existe um trabalho recém-publicado também, que mostra que até 90 dias, né, de espera fora nesse trabalho, não houve perda né, de sobrevida desses pacientes que esperaram até 3 meses. O que eu fiquei feliz em ver, mas isso é para paciente que não tem citopenias tão profundas. A minha experiência é que assim, os pacientes conseguem esperar quando a gente tem essa, né? Eu acho que essa é a minha experiência. Quer acrescentar? Quero. Na verdade, assim, o que eu sinto em especial é que passa totalmente pelo cariótipo. Passa totalmente pelo cariótipo, porque na hora que a gente tem uma vozinha com cariótipo complexo, né, com cromossomo em anel, ou como a gente teve recentemente, 2 isocromossomos 11q, eu acho que a resposta passa muito mais por isso, né? Quando você tem ali aquele indivíduo que tem citopenia, mesmo por exemplo, a gente tem um paciente com AREB1 recente, que ele até pintou com o famoso Chico da Silva, doutora Silvia,
E esse rapaz, a gente passou uns 4 meses para receber azacitidina, né, via judicial. Ele tinha um AREB1, cariótipo normal, comportamento de citopenia com hemoglobina de 9, neutrófilo ali de 800, 700, e não aconteceu absolutamente nada nesses 4 meses, né? Mas eu acho que passa muito pela citogenética, sem dúvida nenhuma. Eu queria engatar uma pergunta, se fosse possível, para vocês duas. Hoje, se vocês pegassem um paciente de 65 anos, relativamente fitness, com um cariótipo complexo / muito complexo, vocês fariam azacitidina ou decitabina? Eu queria escutar a experiência de vocês num caso como esse. 65 anos, fitness, com um cariótipo complexo ou muito complexo. Vocês fariam azacitidina ou decitabina? Um paciente não elegível para transplante? Não elegível para transplante. A vida. Comece. Olha, tem alguns trabalhos mostrando que a decitabina talvez seja uma droga um pouco melhor para esses pacientes com TP53. O paciente com cariótipo complexo, né? Ele tem mutação do TP53, tem deleção. Mas eu não sei se é verdade isso claramente. Eu só tenho azacitidina por uma opção da gente, a decitabina. Quando a gente começou há 10 anos atrás, a gente podia utilizar 2 drogas, e a decitabina precisava internar mais do que a azacitidina. Foi a minha opção na nossa logo depois do ADOPT, né, que a gente teve uma experiência boa com a decitabina naquela época, mas foi a minha opção pelo preço da droga e por tudo mais, e ficar com uma droga só no hospital, que isso acaba sendo mais fácil, fica menos caro. E assim, eu vejo o paciente realmente limpar o cariótipo com azacitidina. A literatura tem o trabalho do New England, né, com 7 casos e tudo mais, mas a minha experiência não é necessariamente essa, em relação a pacientes com status genético muito ruim. Então, eu acho que se você tem... O paciente com decitabina, para mim, tem uma toxicidade maior e geralmente precisa de internação, o que é um problema na minha instituição também, né? A maior parte dos nossos pacientes que fazem azacitidina, eles praticamente não complicam. Eu entendo a pergunta do Ronald, porque a gente sempre tem essa ideia de que, apesar das 2 drogas serem similares, terem mecanismos de ação similares, mas a gente tem sempre essa ideia de que a pancada, o efeito, né, da decitabina parece mais forte do que da azacitidina, mas eu acho que, bom, tem sempre, claro, esse aspecto que a Elvira mencionou, dessa publicação que mostra um efeito melhor da decitabina nos pacientes que têm P53 positivo, né? Mas fica muito difícil, eu acho, no cenário, você indicar a decitabina quando, né, a droga que mostrou sobrevida é a azacitidina. É exatamente essa dificuldade, né? Eu concordo com ela. Bom, eu gostaria de saber se algum de vocês tem mais alguma consideração. Estamos aqui encerrando. Se alguém ainda tem alguma consideração, Ronald e Elvira. Não. Se não, eu gostaria, sinceramente, de agradecer. Eu só agradecer. queria dizer para a doutora Elvira que no próximo congresso que ia ser no Canadá, ela não ande mais de bicicleta. Apenas isso. Muito obrigada, eu gostaria pela lembrança. de agradecer sinceramente a presença de vocês, por dividir esse webinar aqui comigo, e, em nome da ABHH, agradecer a presença de todos, agradecer muito o apoio da Dr. Regis para esse nosso webinar, e convidar todos vocês para o nosso próximo webinar, que é agora no dia 13 de julho, às 19 horas, sobre LMA. A gente se vê lá. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.